Olá, tudo bem, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos? Vocês já viram no primeiro vídeo que nós falamos para vocês sobre os acontecimentos que tem no mundo inteiro, né? Grandes acontecimentos da parte da natureza, da parte humana, coisas que estão acontecendo que parece que Deus está em silêncio, né? Nós tivemos um encontro esses dias, vários pastores de igrejas diferentes, lugares diferentes, todos eles falando a mesma coisa, né? Que está acontecendo mesmo, não que as igrejas não sejam sérias hoje, não estão buscando a Deus, não é isso, mas que falta essa manifestação clara mesmo do poder e da presença de Deus, né? E um exemplo que eu gosto muito de citar é em relação ao tsunami. Como que funciona o tsunami, como eu falei no primeiro vídeo, se você não acompanhou? Geralmente os especialistas dizem que quando começa até aquele repuxar da água, a água vai indo, é porque vai vir um tsunami e não dá nem tempo de você correr. Eles dizem que quando a água começar a repuxar desse jeito, você nem consegue correr, né? Então, geralmente, quando Deus fica em silêncio assim, ele se afasta de propósito, porque ele não nos obriga a buscá-lo. Deus não obriga, é o livre-arbítrio. Ele não faz com que eu e você sejamos obrigados a buscá-lo, a adorá-lo. O que ele faz? Quando ele se afasta um pouco, a natureza, nós, tudo começa a ficar estranho. E aí as pessoas começam a buscar a Deus de propósito. Elas desejam a presença de Deus. Entendeu? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu e minha esposa, meu nome é Alex Bastos, né? Faço parte da igreja Sempre Amor, uma nova igreja que nós estamos debaixo de jejum e oração. Deus nos direcionou para esse alvo, né? Junto com o pastor Wagner, que é uma bênção, e a minha esposa Júlia Bastos, que vai se apresentar também para vocês, tá bom? E aí, Júlia, tudo bem? Tudo bem, meu nome é Júlia Bastos, sou casada com Alex Bastos, sou pedagoga e nós também somos formados pelo Seminário Batista Enéas Tonini, do STBnet. Nós somos formados em teologia, estudamos juntos, desde quando nós nos convertemos, a gente sempre buscou conhecer a palavra de Deus, né, e trabalhar no reino de Deus. Maravilhoso. E aí, aproveitando a lembrança da Júlia, fizemos teologia lá, nós estamos há 15 anos. No seminário, muitas das coisas que nós aprendemos, eu não vou falar o nome de um pastor ou de outro, para não ser injusto com eles, porque eles são uma bênção. Se você não tem nenhum patrocínio, não tem nada disso, tá, gente? Que fique bem claro, nós estamos falando do seminário porque eles são incríveis, E se vocês têm vontade de aprender teologia, aprender mais sobre a palavra, o seminário é uma bênção, pastores e pastoras assim muito abençoados, professores muito abençoados, sérios, com o ensino da palavra de Deus, tá bom? E lá, né, Júlia, nós aprendemos muito sobre vários pontos que nós vamos dividir com vocês aqui para a gente poder crescer junto no conhecimento da palavra, certo? O que acontece é que eu e a Júlia passamos por situações espirituais e a gente não entendia. Acabou falar em línguas? Não. Tem ainda? O que acontece com os dons? Como que é? Como que não é? E vocês vão acompanhar juntos com a gente aqui que existe os dons de Deus, os dons de Jesus e os dons do Espírito Santo. É bom deixar uma coisa clara, né, Júlia? Que nós não somos politeístas. O que é politeístas? Quem crê em vários deuses, né? Jesus, Deus, o Espírito Santo, não existe três. É um Deus só, que se apresenta de três maneiras distintas, para que fique mais fácil o nosso entendimento da pessoa dele, né? Porque muitas pessoas pensam assim, não, eu falei com Deus ontem, mas Jesus não existe isso. É um Deus só. A Bíblia diz claramente isso, que nós temos um único Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que se apresenta de três formas distintas, mas é único, né? Só que nessas formas distintas que ele se apresenta, nós vamos ver os dons aqui, como que são os dons de Deus, como são os dons do Espírito Santo, como são os dons de Jesus, ok? É isso, Júlia? A gente aprendeu, né? Deus triuno, né? Exatamente. São três em um. Exatamente. É que Deus é tão grande, né? Tão poderoso, que a nossa mente não consegue entender a magnitude dele, né? Exatamente. Então, são três em um. Exatamente. E aí um exemplo que eu gosto de usar e que ficou claro para mim é como o ovo, né? O ovo, ele tem a casca, né?
tem a clara e a gema. Exatamente. Mas é um ovo. Quando você olha, é um ovo. Isso foi o que chegou mais próximo, tá? Não estou comparando Deus a um ovo. Mas é o que chegou mais próximo de entender essa triunidade, né? Sim. Então, como você diz, né? Deus, ele é tão grande que ele se transformou em 3 para que a gente pudesse entender mais ele, né? Com menos dificuldade. Com menos dificuldade, né? E mesmo que são 3 em 1, cada um consegue ter sua personalidade, né? Ter suas particularidades, seu poder, e a palavra diz, né? E Deus criou, né? Exatamente. Então os 3 estavam ali. Exatamente. Né? Então a gente gosta de falar isso porque é algo que a gente sabe que é um pouco complicado de entender. Que a gente vê que é um só, mas tem 3 partes ali dentro, Sim, né? 3 formas distintas de se apresentar para facilitar o nosso entendimento da pessoa única dele, ok? Júlia, aqui em 1 Coríntios, nós vemos bem claro aqui, vocês estão acompanhando na tela com a gente, nós separamos o material com muito carinho, com muita oração. Eu gostaria de apontar algo, vocês já estão vendo a palavra aqui, mas eu gostaria de destacar algo importante. Para que nós fizéssemos isso, eu e a Júlia, desde o início da nossa conversão, nós sempre lemos a Bíblia todo ano. Lemos a Bíblia do início ao fim, voltamos, lemos. Nós já lemos a Bíblia inúmeras vezes, toda a Bíblia. É um costume que nós agradecemos muito à igreja, agradecemos muito ao seminário, que sempre nos cobraram, não cobrança, né? Assim, nos incentivaram, vou trocar a palavra, nos incentivaram a estar ali meditando nas escrituras, livros paralelos e tudo. Mas assim, tudo que nós fizemos, inclusive a gravação desse vídeo, foi feito debaixo de muito jejum, oração, estudo, humilhação diante do trono de Deus, nos prostrando ali, buscando. Então, nós oramos aqui antes de começar. Só para você saber uma curiosidade, nós já gravamos 1 hora desse mesmo vídeo, e quando nós percebemos, passou 1 hora e pouco e não estava gravando. A gente falou, nossa, quanta coisa legal que o Espírito Santo trouxe para nós, e nós perdemos, oh meu Deus. Mas Deus sabe todas as coisas, né? A gente estamos gravando novamente, mas é um esforço que para nós não é um esforço, é um prazer poder ensinar, poder ajudar a facilitar a comunhão de quem está assistindo com Deus, para que essa comunhão aumente, assim como a nossa também, porque passar esse material para eles, né, Júlia, faz com que a nossa comunhão também cresça, tá? Então foram feitos aí jejuns, estudos, muita oração, muita busca, para que a gente pudesse conversar com vocês sobre isso. Não é nada feito à toa, tá, gente? Não é pegamos a câmera aqui e vamos entregar qualquer coisa para eles. Não, não é isso não, tá bom? Então orem por nós também para esse vídeo, para os próximos, para que tudo seja feito com a condução do Espírito Santo. Ok, Júlia? Isso mesmo. Aqui, Júlia, em 1 Coríntios diz o seguinte, no versículo 4. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Então aqui a gente está vendo dons do Espírito, o Espírito Santo que dá esses dons. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo, né? A palavra Senhor significa dono, aquele que nos comprou, né? Muitas vezes a gente vê Senhor, 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 mas não entende o que a palavra Senhor quer dizer no original. Ele nos comprou na cruz, ele nos possui agora, somos dele, né? Fomos comprados por alto preço, diz a palavra, né? Então o Senhor é o nosso proprietário, aquele que comprou a nossa vida para ele, para o reino dele, né? Então 5 diz assim, há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E no 6, há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Então nós vamos ver dons espirituais, dons ministeriais e os dons da parte de Deus, como que eles funcionam. É o de atuação, né? Exatamente, formas de atuação, certo? Isso. Então, passando aqui, em 1 Coríntios diz o seguinte, irmãos, os que estão aqui em amarelinho, presta bem atenção, porque esses destaques nós fizemos de propósito, para que vocês se atentem, porque às vezes na palavra tem coisas ali escondidas, são tesouros, né? Ninguém acha ouro, você não está indo na Praça da Sé, você tropeça numa barra de ouro, né? Os mineiros lá, quem minera o ouro, né? Fica horas e horas e horas para achar um pedacinho, né? Uma pepitazinha de ouro. Então, para que você ache o ouro, você tem que
mergulhar, imergir, para que você ache o tesouro que está escondido ali. Assim também é na palavra. Você não acha lendo como um livro qualquer, você mergulha na palavra. Então aqui, irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Então ele não quer que nós não nos preocupemos com isso. A Bíblia não nos exorta a deixar para lá em nenhum momento. Ela quer que nós tenhamos conhecimento pleno do que os dons são, ok? E no 2 ele diz assim: vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para ídolos mudos, ou seja, coisas que não eram Deus. Nós nos prostrávamos a outras coisas que não eram Deus. Aí no 3 ele diz assim: por isso eu lhes afirmo que ninguém fala pelo Espírito de Deus e diz: Jesus seja amaldiçoado. Não tem como uma pessoa falar pelo Espírito Santo: Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer Jesus é Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Então quando alguém diz que Jesus é Senhor, Jesus é o dono da vida dela, é Ele que a comprou e a fez nascer de novo, só pode ser condução do Espírito Santo para sair isso da sua boca. É uma ação do Espírito Santo. Aí nós começamos a nossa imersão aqui no que traz sentido aos dons. Gente, antes da gente ir para o versículo 4, vocês têm percebido que no mundo tem acontecido algo muito diferente, como se fosse um silêncio de Deus, né? Na natureza, né? O que tem acontecido na natureza, o que tem acontecido com as pessoas, e parece que Deus está em silêncio, e você deve ter alguma oração que você está lá clamando há muito tempo, e parece que aquilo não acontece, e aquilo não vinga, e você fala, mas o que está acontecendo? Enfim, isso é o deserto de Deus, né? No nosso vídeo anterior, que nós gravamos aqui, não deu certo, nós falamos sobre isso, né? Deuteronômio 8 diz o seguinte, Deuteronômio 8, Deus diz assim: foi eu que levei vocês para o deserto. Então, quem levou para o deserto foi Deus. Eu os fiz passar fome. Né? Deus que gerou aquela situação para ver aonde estava o coração de vocês. Você até deu o exemplo de Jesus, né, Júlia? A palavra também diz que assim que Jesus foi batizado, né, o Espírito Santo levou Jesus ao deserto. Exatamente. Né? E aí, como eu disse, ele entrou no deserto, aí você sempre me ajuda. Ele entrou cheio do Espírito Santo e saiu cheio do poder do Espírito Santo. Deixa bem claro lá, se vocês lerem o versículo, depois o Alex vai colocar para vocês. Isso. Então fala bem claro que ele entrou, né, cheio do Espírito Santo e saiu cheio do poder do Espírito Santo. Exatamente. E aí só após esses 40 dias no deserto é que, se vocês forem reparar, é que Jesus operou sinais, milagres e maravilhas. Exatamente. Né? Que aí ele curou, ressuscitou, né? E fez tantos milagres. Exatamente. Multiplicou o pão. Exatamente. Após esse período de deserto. Exatamente. Então você que está passando pelo deserto, como Deus levou lá em Deuteronômio aquele povo para o deserto, Jesus também foi levado para o deserto, né? Depois, olha, não tem nenhum milagre na Bíblia de Jesus antes do deserto. Jesus não fez nada grandioso relatado na Bíblia, né, que Deus achasse interessante relatar na Bíblia, de milagre antes do deserto. Ali, depois daquele período, ele começa a fazer coisas extremamente sobrenaturais. Mas primeiro ele teve que passar pelo deserto. Então é bom você entender que, se você está vendo esse vídeo, faz tempo que você está orando por uma situação, ou de cura, ou de libertação, ou na sua área financeira, Deus permite que nós passemos pelo deserto para nos tratar, para nos alinhar, né, para nos lapidar, para que quando chegar a hora da operação, daquilo grandioso que ele vai fazer através da sua vida e da minha, nós estejamos preparados para aquilo. Certo, Júlia? Certíssimo. Aqui, Júlia, no 4, ele diz o seguinte: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Então, dons, quem dá é o Espírito. Aí ele fala: há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor, nós sabemos que Senhor aqui está falando de Jesus, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação,
Mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Nós já lemos isso na página anterior, mas para ressaltar para vocês a diferença dos dons de Deus, os dons de Jesus e os dons do Espírito Santo. Aí no 6, no 7 ele diz assim, ó: a cada um, porém, é dado a manifestação do Espírito, a manifestação do Espírito, o Espírito Santo. Sempre que na Bíblia você vê a palavra Espírito com letra maiúscula, está falando do Espírito Santo. Não é o meu Espírito, não é um Espírito qualquer. Espírito Santo com letra maiúscula está falando do Espírito Santo. Então o 7, a cada um, porém, é dado a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria. Então agora nós vamos começar aqui a falar dos dons do Espírito Santo, tá? Nós vamos falar nos vídeos à frente sobre cada um desses dons. Por exemplo, o primeiro dom ali é o dom da sabedoria, a palavra de sabedoria. Nós vamos explicar para vocês o que é a palavra de sabedoria. Então agora nós não vamos estender muito aqui, porque lá na frente a gente vai falar bastante sobre isso, ok? A um é dado a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento. Pelo mesmo Espírito, a outro fé. Pelo mesmo Espírito, a outro dons de cura. Pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres. A outro profecia. A outro discernimento de espíritos. A outro variedade de línguas. E ainda a outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um conforme quer. Então aqui é claro que nós estamos falando dos dons espirituais. Os dons espirituais é uma coisa mais tete a tete. É uma coisa, na maioria das vezes tem os dons espirituais, é aquela pessoa que é mais de pessoa com pessoa. É uma coisa mais particular. E essa parte eu vou deixar para a Júlia explicar um pouquinho melhor. Ela até citou dos livros, né, Dom do Espírito Santo, a comunhão com o Espírito Santo, mas eu vou deixar a Júlia explicar um pouquinho melhor sobre isso. O que nós estamos fazendo aqui nesse primeiro vídeo é falar sobre... Nós estamos fazendo o pano de fundo primeiro. Isso. Né? Porque para que as pessoas entendam os dons, elas precisam entender quem é o Espírito Santo. Sim. Né? E eu comento que nas igrejas hoje em dia eles acabam esquecendo um pouco a pessoa do Espírito Santo. Então é muito falado sobre Jesus, é muito falado sobre Deus, mas se esquece do Espírito Santo, né? E aí um livro ótimo é o livro do Francis Chan, que é o Deus Esquecido. Esse livro é maravilhoso. Cheguei a chorar lendo esse livro, né? Então quem quiser conhecer mais, Bom Dia Espírito Santo também é um ótimo livro, porque o Benihim fala, né, que nós devemos ter essa comunhão com o Espírito Santo, que é o falar para ele, bom dia Espírito Santo, quando a gente acorda, né? E desde que eu li esse livro eu tenho esse hábito. Então quando eu vou dormir, quando eu acordo eu falo, bom dia Espírito Santo, bom dia Jesus, bom dia Pai. Quando eu vou dormir eu falo a mesma coisa, né? E converso sempre com o Espírito Santo. Então, esse livro, ele ajuda, do Bom Dia Espírito Santo, ele ajuda a gente a ter essa proximidade, a conhecer quem é a pessoa do Espírito Santo, né? O que ele faz, como nós devemos fazer para estar mais perto do Espírito Santo e conhecer, né? E então, assim, as igrejas acabam negligenciando o Espírito Santo. E uma coisa que a gente tem que entender é que teve a época de Deus, tanto que o Alex falou, né? Que é muito importante que a gente leia a Bíblia. Por quê? Quando a gente começa a ler a Bíblia, quando você vai ver o Velho Testamento, a gente vê a ação muito de Deus. Exatamente. Né? Porque aí é Deus falando com o profeta, é Deus falando com o rei, né? Que é o rei, profeta, sacerdote. Exatamente. Né? E vai para outros vídeos também, que dá pra gente explicar essa parte depois, né, Alex? Isso. Sobre o rei, o profeta e o sacerdote, o que cada um faz, né? Mas Deus fala com o rei, profeta e sacerdote. Tanto que se vocês forem reparar, no Velho Testamento, Deus não fala com o povo. Ele usa alguém para ele passar o recado. Exatamente. Né? Exatamente. E são pouquíssimas pessoas. Aí tem o lugar santo, que aí ninguém podia entrar, né? Porque senão morria na hora, né? Tão grandioso é o poder de Deus. Então teve a época de Deus, aí
veio Jesus, né? Então teve a época de Jesus, que aí foi quando Jesus foi, batizou, aí veio o Espírito Santo em forma de pomba, né? Sim. Que foi uma demonstração ali na hora do batismo. Descendo sobre ele. Descendo sobre ele, logo após ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, e ali veio o poder do Espírito Santo sobre ele. Sim. E após isso, como nós já dissemos, ele foi e fez todos os sinais, milagres e maravilhas, né? Então o que acontece? Aí Jesus foi, ficou com as pessoas, né? Trabalhou, e aí quando Jesus foi, ele falou: eu vou, mas não vou deixar vocês a sós, né? Deixarei vocês não deixarei vocês órfãos. Eu vou, mas eu vou deixar o Consolador, Sim. que é o Espírito Santo. Então nós estamos vivendo na época do Espírito Santo. Sim. E detalhe, essa é a última época para que a gente se arrependa. Exatamente. Porque a palavra diz que aquele que está no mundo, que é o Espírito Santo, assim que ele sair, as trevas vão tomar conta. Exatamente. Que aí quando vem um apocalipse, né? Exatamente. Que é algo também que depois a gente pode falar bastante sobre isso. Então assim, nós temos que entender isso, a igreja tem que entender que nós estamos na época do Espírito Santo, né? E aí o que acontece, que é outra dúvida que eu falo, que as pessoas, mas e aí, eu vou falar com o Espírito Santo, mas e Jesus, e o Pai, né, e Deus? Então, porque assim, só que a palavra diz que o Espírito Santo, ele sempre aponta para Jesus. Sim. Então, quando nós estamos em comunhão com o Espírito Santo, ele sempre vai mostrar Jesus. Ele fica ali escondidinho, só apontando o dedo para Jesus. Sim. Então, ele sempre vai mostrar Jesus pra gente. Por quê? E só pegando um ganchinho, desculpa, gente, atrapalhar, sim. mas é importante, o Espírito Santo me trouxe ao coração. Jesus diz o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sim. Ninguém vai ao Pai se não for por mim, Jesus. Se o Espírito Santo aponta para Jesus e Jesus aponta para Deus, vocês já percebem que está tudo unificado. Isso né? mesmo. Não é você tá orando para um ou está orando para outro. E está negligenciando um ou Sim. negligenciando o outro, né? Então, É um porque só, eles né? trabalham em conjunto. Sim. Só que é o que eu falei, é a época do Espírito Santo, né? Então nós temos que entender sobre ele, Sim. né? E usar as ferramentas que Deus traz através do Espírito Santo, né? E aí, como eu estava dizendo, o que acontece? Então o Espírito Santo, ele mostra Jesus, e Jesus na palavra diz que nós devemos orar ao Pai em nome de Jesus. Então na oração, que é algo que as pessoas têm dúvida, lembra que você até me perguntava: Júlia, mas como que eu vou fazer quando eu for orar? Lembra? Eu vou orar, eu vou falar Pai, eu vou falar Jesus, eu vou falar Espírito Santo. Então você fala: Pai, em nome de Jesus eu te peço, tal, porque Jesus, ele veio como o nosso intercessor. Exatamente. A palavra diz que Jesus, ele está todos os dias, em todo momento, ao lado do Pai, intercedendo por nós. Exatamente. Ele está nesse momento intercedendo pela sua vida, né? Então Jesus, ele está a todo momento intercedendo. Então nós devemos orar ao Pai no nome de Jesus, mas nós devemos ter a comunhão com o Espírito Santo para que os nossos dons sejam revelados, Exatamente. trabalhados, né? Para que a gente possa exercer o que Deus quer. Algo que eu gosto de falar, e depois você vai falar sobre isso, eu estou adiantando um pouco, que é o que traz muita confusão, que é o falar em línguas, né? Exatamente. E aí eu vou deixar para o mestre, porque essa parte não é minha, gente, de explicar essa diferença, porque tem muita confusão e o Alex me ajudou muito nisso, né? Que é o dom de línguas, é o falar em línguas, né? E a interpretação de línguas. Exatamente. Mas aí o Alex vai explicar isso e vocês vão ver que vai ficar de uma forma muito clara. As pessoas, às vezes, elas se sentem muito mal porque, mas eu não falo em línguas ainda, ou nega, fala, não, então não existe mais. O dom de línguas foi na época dos apóstolos, Sim. né? Não existe mais. E isso é um grande erro, porque a palavra diz que quando nós falamos em línguas, nós edificamos a nós mesmos, que é o que Alex vai explicar 1000 vezes melhor que eu. Mas assim, só para vocês entenderem algo. Então, quando as pessoas não compreendem os dons do Espírito Santo, não compreendem o Espírito Santo, elas acabam deixando de lado. Exatamente. E aí, elas vivem uma vida medíocre espiritual. Sim. A palavra medíocre, ela é pejorativa. Quando a gente fala, nossa, como você está me falando que eu sou medíocre? Mas
O medíocre, ele quer dizer que a pessoa vive na média espiritual. Então é aquele cristão que ele vai na igreja, ele vai ouvir, só que ele não vai usar os dons que ele tem, sim, as ferramentas que Deus tem, porque ele não conhece. Exatamente. Porque, como você disse no primeiro versículo, que fala assim: irmãos, quanto aos dons do Espírito, não quero que vocês sejam ignorantes. Então, se tornam pessoas ignorantes. E Paulo diz que nós devemos buscar os dons, nós, sim, devemos conhecer os dons. Então, esse vídeo, primeiro, é isso, é para dar um pano de fundo, para que as pessoas conheçam o Espírito Santo e, através do Espírito Santo, elas desenvolvam os dons que Deus tem e não tenham uma vida medíocre, uma vida na média, que ela, sim, seja um cristão que realmente trabalha para o reino, né? Esse é o nosso desejo, né? Exatamente. A nossa vontade, que cada vez mais a gente ouça falar de milagres, de pessoas sendo curadas, de pessoas sendo libertas, de vidas sendo transformadas. Exatamente. Né? Através dos dons do Espírito Santo. Outra confusão, e aí eu já passo para você, que acontece é que as pessoas falam assim: mas e como que eu vou saber quando eu estou sendo usado pelo Espírito Santo, quando eu não estou sendo usado? Algo que vocês têm que entender é que o Espírito Santo, ele é muito sutil. Muito, gente, muito sutil. Então, ele não chega arrombando a porta. Jesus fala: eis que estou à porta e bato. Se vocês abrirem, cearei contigo. Então, nós temos que abrir a porta. Nós temos que convidar o Espírito Santo. Ele é educado. Por isso que a importância, né, de sempre conversar com o Espírito Santo mesmo. Porque nós devemos ter esse relacionamento com ele, né, para que ele age através da nossa vida. E ele é sensível, sutil, e a palavra também diz, e o Alex vai colocar esses versículos, que o Espírito, ele está sujeito ao profeta. Sim. Ou seja, nós podemos parar a ação do Espírito Santo. Sim. Então, às vezes, a pessoa se frustra. O Espírito Santo não me usa mais. É porque, às vezes, a gente não dá liberdade para o Espírito Santo. Sim. E ele é educado. Sim. Ele vai falar: filho, você não quer? Então, eu vou ficar no meu cantinho aqui. É igual fala, né? Deus nunca vira as costas pra gente. Quando a gente precisa, ele tá lá. Mas a gente não vai desenvolver o potencial que nós temos em Cristo Jesus. E aí, o que acontece? A pessoa, ela fica: mas como que eu vou saber quando é o Espírito Santo, quando não é o Espírito Santo? Então, a primeira dica já foi dada. O Espírito Santo, ele sempre vai apontar Jesus, né? A segunda dica é: conheçam as Escrituras. Porque o Espírito Santo, ele não vai falar nada do que está fora da Escritura para a pessoa fazer. Né? Então, eu falo, por exemplo, um casamento. Às vezes a pessoa está enfrentando uma dificuldade no casamento. E aí vai chegar um profeta, alguém: larga o marido. Aí é claro, né? A gente ser bem claro. Há casos à parte. Há casos à parte. Às vezes tem agressão física, né? Ou traição, que a Bíblia, ela dá esse aval, né? Sim. Mas e também tem os casos, por exemplo, mesmo traição, pode ter o perdão, isso, né? Mas assim, casos... às vezes de problemas que a gente passa, que são normais, e aí chega alguém que está na igreja: larga o marido, se vira, né? Arruma outra pessoa, tem tanta gente. Gente, isso não vai vir do Espírito Santo. Não falaria isso. Porque ele vai falar dentro da palavra de Deus. E a palavra de Deus fala também que nós devemos testar as profecias, testar os profetas. O que é testar as profecias? Testar os profetas é conhecer a palavra. Não, o que ele está falando está dentro da palavra, né? Igual fala, às vezes o Espírito Santo vai falar partes que são exortações, então não é bom de ouvir. Às vezes você não gosta, mas para no seu cantinho. Tá, isso que me falaram é pro meu bem? É para eu avançar no reino de Deus? Sim. Se for, veio de Deus. Casa com a palavra? Isso, se for, veio de Deus, né? Aí a outra também que eu acho que é muito importante, é se a pessoa está consciente daquilo que ela está falando. Porque, gente, o Espírito Santo nunca vai deixar alguém inconsciente. A pessoa pode ficar, às vezes, parada, mas se você perguntar para ela o que está acontecendo, o que ela falou, ela vai lembrar. Então, se você chegar para a pessoa e falar assim: o que você me falou? Eu não lembro. Então você desconfia, porque o Espírito Santo, ele não toma ninguém, né? É algo em conjunto, né? É o profeta com o Espírito Santo, né? Então, assim,
a pessoa ela sempre vai lembrar daquilo que ela falou, sendo usada pelo Espírito Santo. Sim. Então são dicas que eu acho que ajuda bastante e tiram o medo das pessoas de serem usadas pelo Espírito Santo. Maravilhoso. E até é bom você ter falado isso, porque assim, há uma confusão, Júlia, que as pessoas falam assim, tá, mas eu vou orar para Deus, eu vou orar para Jesus, eu vou orar para o Espírito Santo. Eu já falei isso para vocês, mas é bom repetir, nós não somos politeístas. Né? O que é politeísta? Crer em vários deuses. Vocês desculpem desses mosquitinhos, porque nós estamos num local aqui que é bem arborizado, como se fosse, é um sítio aqui, então tem bastante mosquitinhos aqui, mas nos perdoem, tá? Faz parte da criação. Então, o que acontece? Nós temos que tomar cuidado, porque é um Deus só, tá, gente? Que se apresenta de 3 formas distintas, mas é um Deus só. Isso. É o Deus Pai, Deus como Pai, o mesmo Deus se apresentando como Filho, o mesmo Deus se apresentando como Espírito, não são 3, tá? Senão gera uma confusão. E eu acho muito interessante, Júlia, existe a passagem de Mateus 6,6, que foi a oração mais conhecida que Jesus deixou para nós, né? A oração do Pai Nosso. Quando orar, vá para o seu quarto, feche a sua porta e ore ao Pai em secreto, e o Pai que vê o que você ora em secreto o recompensará. Só que eu acho uma falha muito grande que essa oração ela é muito importante, com certeza ela é muito importante. Mas em João 17, talvez seja uma das orações mais importantes de todas, que foi a última oração de Jesus antes de partir, antes de morrer, e né, aquela coisa toda. João 17. Se você está na sua casa, leia. É lindo, né? É linda essa oração. E ele começa a falar: eu não oro para os que são do mundo, mas eu oro por aqueles que o Senhor me deu, né? E assim como eu e o Senhor somos um, que eles sejam um conosco. Então olha que lindo isso, é Jesus nos incluindo na Trindade. É verdade. O corpo que somos nós, eu, você que está assistindo, a minha esposa, enfim, todos nós somos um. Sim. Chamado corpo, que fazemos agora parte da Trindade. Sim. De certa forma, me desculpem que eu vou falar aqui, mas assim, quando brincam às vezes, né, a 4ª pessoa da Trindade somos nós, porque Jesus fala assim como nós somos um, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que eles também sejam um conosco. Sim. A unificação, por isso que não tem igreja A, igreja B, por exemplo, tem pessoas da Assembleia, pessoas da Presbiteriana, pessoas de várias igrejas que vão assistir esse vídeo. Louvado seja Deus pela vida de vocês, porque nós somos um. Não tem a igreja melhor, a igreja pior. Cabeça é um só, que é Cristo, né? E nós todos juntos somos o corpo, desde que creiamos estejamos ligados em Jesus, também, né? Porque assim, não, então todas as religiões estão em Deus. E não, a Bíblia é clara: aos que creram, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus, aos que creram em Jesus. Então, quem faz parte não é se você é presbiteriano, se você é batista, não é isso que define, e sim se você crê que Jesus é Senhor da sua vida. E algo que eu uso muito, que a gente aprendeu no seminário, eu uso até com o Isaac, nosso filho, tem 13, às vezes ele faz umas perguntas pra gente, né, Alex, sobre como são os dons, né, e pergunta de Deus, e eu usei porque ele falou, como assim, 3 em 1, né? Uhum. E aí a gente deu esse exemplo pra ele e eu levo pra vida, né? Que no caso assim, nós cremos no Deus triuno, que 3 em 1, né? E que é o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Sim. Mas então são 3 em uma forma só. E é o que a gente usa, um exemplo é o ovo, né? Você vê o ovo ele tem a casca, ele tem a gema e tem a clara. Exatamente. Só que é um só, né? Essa composição forma a composição é uma só. É verdade. Então eu gosto muito de, principalmente para criança, usar essa alegoria. Se você né? for no mercado comprar ovo e se nós só te derem a casca, com certeza você vai falar, isso aqui não é um ovo. Né? Então, você pode até usar de maneiras diferentes, né? Mas é um só. Exatamente. E é o que Deus fez, né? Como você gosta de dizer, ele é tão grande, tão magnífico, a nossa mente ela não consegue entender quem é, né? E aí ele se apresenta de 3 formas, né? se apresenta de 3 formas, né?
para mostrar quem ele é e o amor infinito dele Sim. por nós, né? Sim. E é bom deixar claro, você que é cristão, cheio do Espírito Santo, você está entendendo que são exemplos, tá? Porque às vezes aqui no nosso canal, né, a gente vê comentários assim de pessoas que a gente sabe que não estão tão bem com o Espírito Santo, e comentários às vezes até agressivos, assim. Quando a gente usa esses exemplos, é para facilitar o entendimento até de quem é novo convertido. Isso. Você não precisa disso, talvez. Ou de uma por criança, ter, né? Uma criança, um novo convertido. Eu mesmo, eu tinha dúvidas enormes quando eu fui para Cristo há 15 anos atrás, né, Júlia? Sim. Eu e a Júlia nos fomos para Cristo juntos na mesma época. Há 15 anos nós estamos em Cristo, vamos fazer 21 anos de casado, né? A gente ficou 7 anos sem estar em Cristo, e depois de um tempo ele nos abençoou com a presença dele dentro da nossa família. Mas assim, gente, nós não estamos comparando Deus com nada. Isso. Nada. Tanto que não tem nenhuma palavra que mostre quem Deus é. Tanto que ele fala o quê? Eu sou o que sou. Não tem uma palavra. Ele é grande. Não, é pouco. Eu sou infinito. Não, é pouco. Então, o único jeito dele se autodefinir é: eu sou o que sou. Porque não tem uma explicação que ele consiga nos dar mais clara e mais simples. Então, que fique bem claro que é um Deus só, que se apresenta de 3 formas distintas. Então, quando você ora ao Pai, você está falando com a Trindade, né? Quando você ora ao Filho, você está falando com a Trindade. A Júlia sempre fala muito isso, ela já falou, vou repetir. O Espírito Santo, nós vamos conversar com ele sempre vai nos apontar para Jesus. Mas e aí? Jesus diz o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai se não for por mim. Então, se o Espírito Santo me aponta para Jesus e Jesus me aponta para o Pai, então toda hora eu estou em um só, né? Então, que fique bem claro isso. Certo, Júlia? Passando para o próximo aqui, nós falamos ali dos dons espirituais. É bom deixar claro, vocês já estão vendo aí a anotação aqui, a passagem, mas os dons espirituais eu vou deixar para a Júlia explicar nos vídeos, porque essa questão do Espírito Santo, estudar mais sobre o Espírito Santo desde o início, ela teve uma inclinação muito grande para essa parte, né? Então eu não vou fazer isso, eu não vou, não que eu não conheça, graças a Deus eu conheço sim, mas assim, eu senti no coração da parte de Deus, tudo foi feito debaixo de jejum e oração, para que ela conduzisse essa parte junto com vocês, mas eu vou estar juntinho também falando com ela, a gente vai estar trocando uma figurinha para crescermos juntos em Cristo.